Murilo falou sobre essa questão da imagem, né, que está repercutindo em todo o mundo, do ataque feito por Israel, enquanto os palestinos ali recebiam comida de caminhões. Vamos acionar então nosso correspondente Sérgio Uti, uma pessoa que está acompanhando em detalhes todo esse momento, todo esse cenário internacional da guerra, e agora ao vivo traz para a gente mais informações. É uma imagem marcante de uma situação extremamente complicada e crítica, que tem um momento de ajuda humanitária e muitas pessoas mortas. Um bom dia para você, Uti. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, essa imagem certamente vai ajudar a contar a história desse conflito. Ela é muito significativa, muito simbólica e, claro, trata-se de mais uma tragédia dentro de uma grande tragédia, né? No dia em que o número de mortos em Gaza passou a barreira dos 30 mil, acontece essa tragédia com mais de 100 mortos. São pessoas que estavam esperando comida e já há reações muito fortes, Marcelo, no mundo diplomático. E eu destaco aqui algumas reações, inclusive de aliados do governo israelense. O governo dos Estados Unidos alegou que está tremendamente alarmado com o que aconteceu na cidade de Gaza e espera respostas urgentes por parte de Israel. O francês Emmanuel Macron, ele publicou uma mensagem nesta sexta-feira dizendo que tem profunda indignação com a imagem que viu vindo da cidade de Gaza e expressou a sua mais forte condenação ao que aconteceu ali. Macron, portanto, avançando um pouco mais nas críticas que fez a Israel. E, além disso, a China, o ministro das Relações Exteriores, disse que está chocado. Portanto, todas as reações que houve até agora têm sido exatamente nesse sentido. Há ainda versões conflitantes sobre o que aconteceu. Num primeiro momento, Israel disse que as pessoas foram mortas basicamente por conta de uma confusão entre elas mesmas, depois que tanques do país dispararam tiros de atenção, de alerta, no momento em que as pessoas estavam se aproximando dos caminhões de comida. A outra versão de que diz que esses tiros foram não tiros de alerta, mas tiros em direção às pessoas. É bom a gente lembrar que isso aconteceu na cidade de Gaza, numa área onde o acesso de ajuda humanitária é ainda mais complicado do que para quem está no sul de Gaza, por exemplo, né? E é uma área onde quase já não há integrantes do Hamas, porque naquela parte de Gaza o Hamas foi praticamente eliminado, ao contrário do sul, Khan Yunis, Rafah, onde as batalhas ainda continuam. Portanto, a gente pode esperar muitas reações ao longo do dia sobre essa imagem que, sem dúvida nenhuma, novamente, ela vai ajudar a contar a história desse conflito. Você tocou num ponto importante, Uti, justamente sobre esse acesso à ajuda humanitária, né? Essa localização da cidade de Gaza é muito mais difícil. Complementa a informação, né? Reforça a informação que você já trouxe, que o porta-voz dos Estados Unidos realmente acabou trazendo a todo o lado estarrecido dos Estados Unidos em relação a esse movimento. Ele complementou dizendo, né? Ele fala que Israel tem que autorizar tantos pontos de acesso quanto possível e permitir uma distribuição segura e com garantias dessa ajuda em toda a faixa de Gaza. Minha pergunta para você é a seguinte, Uti, cada vez que um aliado de Benjamin Netanyahu vem a público dizer ou condenar algum tipo de situação, isso de certa forma acaba enfraquecendo a força de Benjamin Netanyahu? Sim, a gente tem que lembrar, e esse é um contexto muito importante, Marcelo. Primeiramente, é bom lembrar que ontem não havia agências da ONU envolvidas nessa distribuição. Essa distribuição foi totalmente coordenada pelas Forças Armadas de Israel. Indo à sua pergunta, claro que sim, e há um contexto importante nisso, que dentro de Israel, hoje, se acontecesse uma eleição hoje, Netanyahu estaria fora do poder, né? Ele perdeu muito desde o início da guerra, né? Nesse momento há um governo de emergência formado inclusive por figuras que são oposição a Benjamin Netanyahu, mas é um governo de unidade por conta do estado de guerra do país.
mas ele está politicamente, ele está bastante enfraquecido, mais ainda do que estava antes. Portanto, há alguns analistas que dizem que essa postura de Benjamin Netanyahu em relação a esse conflito tem a ver também com a sua vontade de permanecer no poder. Ele que enfrenta processos por corrupção, por exemplo, na justiça israelense, quis mudar a justiça, quis mudar algumas coisas na justiça, enfrentou meses de protestos por conta disso. Agora sim, assim, essa é uma questão, a questão interna. Agora, na questão externa, também o governo israelense nesse momento, talvez seja o momento mais delicado para o governo israelense, porque quanto mais evidências existem do que está acontecendo em Gaza, né? E ontem foi um desses massacres, então, portanto, quanto mais fortes são essas evidências, mais difícil fica a tarefa daqueles que estão aí para defender Israel, como os Estados Unidos, como o próprio Reino Unido, e mais lenha na fogueira colocam aqueles que são contra, né, os israelenses, que tendem a ter uma postura de mais de defesa dos palestinos. Portanto, diplomaticamente, esse é um momento bastante delicado para Israel, né? Mas a situação pior, a gente não pode deixar de lembrar isso, nesse momento não tem ninguém com uma situação tão ruim quanto dos palestinos que estão na faixa de Gaza. Pegando o gancho nessa sua fala de questões diplomáticas, Uti, eu vou além, né? Pergunto para você o seguinte: com essas imagens que são estarrecedoras, que são assustadoras, a fala de Lula, né, atrelando Benjamin Netanyahu a um crime de genocídio, isso de alguma forma muda a imagem do presidente ou atenua ou acaba diminuindo um pouco a crise diplomática entre Brasil e Israel? Eu acho difícil nesse momento, Marcelo. Você vê ali que depois dessa frase do Lula, o governo brasileiro tentou meio que consertar aquilo ali, evitou o uso do termo holocausto, comparação com o que Hitler fez com os judeus, deixou de dizer isso exatamente, mas reforçou a questão do genocídio, que é o que está sendo julgado na Corte Internacional de Justiça em Haia. E o governo brasileiro também começou a centrar as suas críticas no governo israelense, na figura do primeiro-ministro israelense, e não mais no Estado de Israel e nos israelenses de uma maneira geral. Embora ele não tenha dito isso, muitos interpretaram a crítica do Lula como uma crítica aos israelenses, ao povo de Israel, ao Estado de Israel. O governo tentou consertar isso, dizendo que as críticas são ao atual governo de Israel. Acho muito difícil, há mensagens quase diárias aí do ministro das Relações Exteriores de Israel, criticando muito o presidente Lula. Acho muito difícil que as relações se normalizem enquanto esse governo israelense, enquanto não houver mudança em um dos governos. E a possibilidade hoje é que mude o governo israelense muito mais rápido do que o governo brasileiro. Uti, trazendo não só a informação, como também a análise para a gente ao vivo aqui no nosso SBT News. É sempre uma honra, um prazer muito grande contar com a sua experiência e com o seu olhar aqui com a gente, viu, Uti? Muito obrigado, bom trabalho para você. O Uti segue daqui a pouquinho ao vivo também no Brasil Agora com o Murilo Fagundes. Um abraço, Uti, valeu.